Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sendo derramada abundantemente sobre todos nós nesta noite. Vamos fazer a leitura bíblica na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, onde na sequência desses estudos nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 13. Efésios 3, do versículo 1 ao versículo 13. Por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus e a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Oremos. Pai querido, nós abrimos a tua palavra e lemos esta porção, mas somente o teu Espírito pode abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento e abrir o nosso coração, para que esta porção da tua palavra se torne para nós palavra viva, edificante, penetrante, nos edifique, nos fortaleça e nos ensine. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito com liberdade ministre aos nossos corações e assim sejamos abençoados e fortalecidos em amor. No nome santo e precioso de Jesus, por quem oramos hoje e sempre. Amém. Nunca antes na história desse país se falou tanto sobre prisão em segunda instância, trânsito em julgado. Até quem não está familiarizado, quem não está, digamos, acostumado com a terminologia jurídica dos processos, por força das circunstâncias, a gente acabou tendo que ouvindo repetidas vezes para, digamos, entender um pouco o que estava acontecendo. E sem dúvida nenhuma, este assunto polarizou, não só no aspecto do debate, mas com relação à divisão que nós encontramos neste país hoje
se o ex-presidente devia ser preso, não devia ser preso, se foi justo, se foi injusto. Ficou muito nítida esta divisão entre os favoráveis e os contras, e assim por diante. Por isso, lendo esse texto e aproveitando essa temática, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo preso, e exatamente preso antes do julgamento final, antes da última instância. Paulo, recordando, Paulo fora a Jerusalém, retornando de uma viagem missionária, a sua terceira viagem missionária, mas chegando em Jerusalém, ele fora preso no templo pelos judeus. E os judeus intentavam matá-lo, quando então ele foi conduzido perante as autoridades romanas. E houve todo aquele processo de comparece perante um governador, perante uma autoridade, ele discursa, ele se defende, vai perante o sinédrio judaico e assim por diante. Mas o desfecho desse processo, lá em Jerusalém, é que Paulo, percebendo que ele não teria chances de ser julgado ali, e julgado com isenção, ele, como cidadão romano, exerceu um direito que lhe era peculiar, diz: apelo para César. E o governador, encarregado de presidir aquele julgamento, disse: bom, já que você apelou para César, então eu não vejo razão para você ser condenado, mas você apelou, apelado está, então agora temos que enviá-lo para o Supremo Tribunal de Roma. E assim Paulo foi enviado para Roma, para então ser julgado, para ser, digamos, a sua causa ser avaliada em Roma. Não sei como era o sistema, como funcionava em Roma, mas o fato é que ele foi enviado então por conta desta sua apelação. E tanto esta carta, a carta de Efésios, como a carta de Filipenses, como a carta a Filemon, elas foram escritas da prisão. Foram cartas que ele escreveu preso. E da prisão, então, ele produziu essas cartas. Paulo permaneceu aproximadamente 2 anos preso em Roma. E não se sabe o julgamento, se sabe o desfecho, que Paulo foi morto, decapitado, por determinação do imperador Nero, segundo os historiadores. E ele inicia, portanto, o capítulo 3, fazendo uma transição entre o que está dito, evidentemente, anteriormente. Diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Por esta causa estou preso. Qual é a causa pela qual Paulo está preso? Qual é a causa? O que ele indica? Quais são as razões pelas quais ele está preso em Roma? A primeira delas é aquela que acabamos de mencionar. Ele apelou para César. Ele apelou para César. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal da sua época. Usando o seu direito como cidadão romano, diz: eu quero ser julgado no lugar mais isento, sem as paixões, sem a contaminação do apelo dos judeus que querem a minha morte. E assim enviado foi. E o capítulo 27, 28 de Atos narra aquela viagem, o naufrágio, toda aquela peripécia daquela viagem atribulada até que chegasse em Roma. Mas no capítulo 28, no versículo 20, quando ele está lá em Roma, e ele está numa casa, foi-lhe permitido ficar numa casa, guardado evidentemente dia e noite pelos soldados da guarda pretoriana. Alguns irmãos da igreja vieram visitá-los, e Paulo disse: eu estou preso por conta da esperança de Israel. Ou seja, porque eu prego a Cristo. Eu estou preso é por causa de Jesus, é porque eu anuncio Jesus.
porque eu proclamo Jesus. É por isso que eu estou preso. Por esta razão, os meus patrícios não entendem, não compreendem, não aceitam. E por isso mesmo, movidos por sentimentos outros, e por esta razão que eu estou preso. Mas Paulo está dizendo aqui nesta conexão, por esta causa, entendemos, uma razão pela qual também ele entende que ele está preso. No capítulo 2, hoje de manhã, o pastor Guto pregou o propósito de Deus de fazer dos dois povos um, de duas nações, de duas raças, divididos, separados. O propósito de Deus em Cristo de unir e de fazer desses dois povos uma só comunidade, alicerçados, salvos em Cristo. E ele expôs isto no capítulo 2, do versículo 11 até o final, diz: ele expôs esse grande propósito de unir, de reunir em torno de Cristo, por causa de Cristo, uma nova comunidade, que é a igreja do Senhor Jesus. Então ele está dizendo, é por esta causa, por esta razão que eu estou preso, porque eu prego isto. Eu anuncio que os judeus não são mais os donos exclusivos da salvação. Os judeus na época de Jesus, e na época de Paulo também, todo judeu piedoso fazia 3 orações de manhã. Graças te dou, ó Deus, porque eu sou livre e não sou escravo. Graças te dou porque eu sou homem e não sou mulher. E graças te dou porque eu sou judeu e não sou gentio. Porque os judeus achavam que Deus havia criado os gentios para serem o combustível das chamas do fogo do inferno. Então Deus nos criou para aquecer o inferno. Não foi nenhum propósito redentor. Os judeus, no seu exclusivismo, afastando-se do propósito pelo qual Deus os chamara e criara em Abraão um povo, eles eram exclusivistas a esse ponto. Mas Paulo dizia, não é isto. Deus tem um plano também para nós, para os que não são judeus. Esse plano nos alcançou. E eu prego, eu anuncio, eu dou a minha vida. E por isso que ele está dizendo, por esta causa, por esta mensagem, por esta pregação, por este anúncio, por causa desta verdade, por causa desta maravilha que é o Evangelho, que alcança todas as pessoas, é que eu estou preso. Ele está dizendo, na verdade, o que o apóstolo Paulo está proclamando e dizendo aqui, ele está dizendo, nós vivemos num mundo dividido, um mundo que está fendido, rachado de uma maneira irremediável. Primeiro, esse mundo está dividido, separado, fendido, separado em duas partes, entre o ser humano e Deus. É uma divisão espiritual. Mas há uma divisão que não é só espiritual, há uma divisão que é religiosa. Judeus de um lado e não judeus de outro lado. Há uma divisão que é ritualística, os judeus com seus rituais e os gentios com a sua forma de cultuar. Havia uma divisão racial. Havia uma divisão também no mundo política, econômica. Era uma cultura esquizofrênica. Ou seja, não apenas o ser humano dividido na sua mente, que a palavra esquizofrenia é isto, dividido na sua mente. Mas é uma divisão na cultura, nas emoções. E o apóstolo Paulo está dizendo, de ambos ele fez um. Ele veio para curar, ele veio para restaurar, ele veio para reunir, ele veio para iniciar uma nova comunidade, um novo povo de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz, eu sou prisioneiro por essas razões, prisioneiro de Cristo, prisioneiro
de Cristo. E o que Paulo quer dizer com isto? Primeiro sentido dessa expressão que ele usa, não apenas aqui em Efésios, mas em Filipenses, em Filemon, ele é prisioneiro de Cristo. E ele está na prisão. Ele está na prisão, preso de Nero, preso dos romanos. Mas ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Fisicamente eu estou numa prisão de Nero, do Império Romano. Mas no fundo, a razão, eu sou prisioneiro de Cristo. Por que Paulo diz isto? Porque ele tem uma profunda convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Se ele está em Roma, e se a sua caminhada teve esse desfecho, seu ministério, seu trabalho teve esse desfecho, ele entende que Deus está no controle, que Deus está no comando, que nada escapa à ação, à direção de Deus. Deus permitiu, Deus conduziu. Ele mesmo, em um determinado momento lá em Jerusalém, ele à noite ele recebe de Deus uma palavra dizendo: coragem, Paulo, coragem, não tenha medo, porque você vai dar testemunho de mim aqui em Jerusalém, mas também você vai dar testemunho em Roma. Ou seja, Paulo está alimentado por uma convicção muito profunda, é que Deus está no controle, que Deus não perdeu o controle da sua vida, que Deus não perdeu o controle dos acontecimentos, que não importa as circunstâncias, não importa as diversidades, não importa as tribulações, não importa as tristezas, não importa os percalços da vida, Deus está sempre no controle. Deus está sempre dirigindo. Mesmo que isso para nós soe incompreensível, mesmo que isso aos nossos olhos você não possa talvez se regozijar, se alegrar, discernir, entender, compreender toda a trajetória de Deus, Deus está no controle. E por isso mesmo Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui porque Deus permitiu, de alguma maneira Deus permitiu, de algum modo Deus está usando isto, de algum modo Deus vai utilizar, de algum modo Deus vai fazer esta prisão reverter em bem. É a mesma experiência de José, é a experiência dos homens e mulheres de Deus. Diz: Deus não perde o controle. É a mensagem do capítulo 1 de Efésios. Deus tem um plano, e Deus está executando o seu plano, e eu preciso sintonizar com o plano de Deus, e eu preciso estar atento ao plano de Deus, e descansar nesse cuidado de Deus, descansar nessa direção de Deus, porque Deus nunca perde o controle, e o seu propósito é sempre o melhor para a minha vida. Deus sempre tem o melhor, Deus sabe o que é melhor, e Deus quer sempre que o seu plano na nossa vida predomine, prevaleça. E por isso o apóstolo Paulo dizendo: eu sou prisioneiro de Jesus, é a vontade dele para a minha vida. Mas há uma segunda razão que o apóstolo Paulo está dizendo que eu sou prisioneiro de Cristo. Ele é prisioneiro de Cristo sobre todas as coisas. Está atrapalhado aí, mas nós vamos chegar lá. É porque o apóstolo Paulo está entendendo que há um preço em servir a Cristo. Eu sou prisioneiro, eu estou pagando um preço. E eu estou pagando um preço por ser fiel a uma vocação, por ter obedecido a um chamado, por entender que era o propósito de Deus para a minha vida, e pelo desejo de ser fiel, eu estou pagando um preço. Eu sou prisioneiro de Cristo. Ele está aceitando as implicações de servir a Deus. Há muitas ilusões hoje, infelizmente, disseminadas por todos os meios,
que quando você escolhe servir a Cristo, quando você aceita o chamado, quando você recebe a Cristo na sua vida, então as portas se abrem. E tapetes se estendem na sua frente. E a vida é repleta de flores. Não há dificuldades, porque se houver dificuldades, tribulações, problemas, contrariedades, você está em pecado. Porque se você obedece a Deus, você segue a Deus, inevitavelmente, tudo vai dar certo. Tudo vai dar bem, vai ocorrer as mil maravilhas. Isso é um grande equívoco. O próprio apóstolo Paulo, que nós não podemos acusá-lo de ser omisso, que não podemos acusá-lo de ser um cristão relapso, de ser um cristão que não levasse a sério a sua vida, seu relacionamento com Deus e aquilo que Deus havia lhe confiado. Ele mesmo, ele nos conta em várias circunstâncias a respeito do preço que se paga em seguir a Cristo. Escrevendo a carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: em trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, recebi dos judeus 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Fui fustigado com varas, apedrejado, naufrágio. 3 vezes eu passei uma noite e um dia no mar. Jornadas, perigos de rios, perigos de ladrões, perigo entre irmãos judeus, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalho, fadiga, vigília, fome, sede, jejuns, frio e nudez. Tudo isso eu vivenciei. E você não pode dizer que Paulo era um cristão desobediente e relapso. Ele tinha consciência que seguir a Cristo muitas vezes os remetia para situações as quais terríveis, situações limites, situações de tribulação, de abandono, de sofrimento. Então, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele está dizendo com isto: você paga um preço se você quiser ser fiel a Jesus. Há um preço. Você não pode escolher um cristianismo que seja de acordo com as suas conveniências, conforme o seu conforto. Você escolhe o tipo de cristianismo que você quer seguir, mais confortável. Alguém lembrou que só existem 2 caminhos: um largo, espaçoso, que conduz à perdição, e outro é estreito, apertado, difícil. Não existe uma via média que não seja tão largo, mas que não seja tão apertado, Senhor. Não aperta muito não, Senhor. Eu queria um negócio mais light, que se adequasse às minhas conveniências, às minhas preferências, às minhas conveniências. Mas o que Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo, então há um preço de sermos fiéis, há um preço de obedecer, há um preço em colocar em prática princípios, há um preço em executar uma tarefa. Não se iludam, não devemos nos iludir, há um preço, sempre haverá um preço. E se você não estiver disposto a pagar esse preço, como aquele moço rico disse: Senhor, nem tanto, menos. Jesus disse: sinto muito, não posso fazer nada. E ele retirou-se triste. E Jesus não correu atrás dele: não, pera lá, não é tanto assim não, vamos negociar. Jesus deixou que ele se retirasse triste, porque ele não quis pagar o preço. E o apóstolo está dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo.
porque eu estou pagando um preço de ser fiel, um preço da obediência. Eu tenho encontrado muitas pessoas que têm desistido deste caminho quando as suas expectativas não são confirmadas, quando as suas aspirações não se confirmam. Pessoas que abandonam a fé, abandonam a igreja, porque foram contrariados, porque esperavam alguma coisa, porque desejavam alguma coisa. E algum tempo atrás uma pessoa me disse que uma pessoa da sua família havia abandonado a fé, exatamente porque ela esperava que vindo para a igreja ia ter prosperidade financeira. Isso não se concretizou, e essa pessoa se decepcionou com a igreja, com a fé e com Deus, mas não o Deus da Bíblia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo ainda: eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou prisioneiro dele. E aqui há uma coisa importante: ele está trabalhando na prisão, ele não se entrega ao desânimo, ao ressentimento, à amargura, à tristeza. Por que Deus me deixou aqui na prisão? Por que Deus não impediu? Onde estava Deus quando eu fui açoitado, quando eu fui enviado para a prisão? Onde estava Deus? Não é a primeira vez que eu estou preso. Já estive preso em Filipos, passei humilhação em Filipos, fui açoitado, fui torturado, fui lançado como um bandido numa prisão fria e escura. Fui amarrado as minhas mãos aos pés, numa posição incômoda, e passei ali muito tempo preso. Onde estava Deus? Eu estava obedecendo. Por que Deus não me guardou? Por que Deus não cuidou de mim? Por que Deus não proporcionou uma saída, um escape? Interessante que Paulo não se entrega a esse sentimento. Ele se vê como missionário na prisão. É interessante que, escrevendo aos Filipenses, também uma carta que ele escreve da prisão, da mesma prisão de Roma, ele disse: irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que as coisas que me aconteceram, as minhas prisões, todo esse transtorno, todo esse inconveniente, elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias, as minhas prisões, o fato de estar preso, se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso em Roma e lá permaneceu cerca de 2 anos preso. Ali a guarda pretoriana, os soldados se revezando, possivelmente a cada 3 ou a cada 2 horas se revezava um soldado com ele. E Paulo está dizendo que ele aproveitou para evangelizar o soldado. O soldado não podia fugir, que estava preso a ele. E ele evangelizou grande parte da guarda pretoriana. Os irmãos sabem que a guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador, era a tropa de elite de Roma. Na guarda pretoriana só serviam os filhos da elite de Roma, que podiam ser escolhidos, que podiam ser pessoas de alta confiança. E esta mesma guarda pretoriana fora designada para guardar o apóstolo Paulo. Então, amarrado, algemado, acorrentado a um soldado daquele, a cada 2 horas ou a cada 3 horas, eu não sei qual era a frequência do turno, que se revezavam. Paulo, olha, falando na orelha de um soldado desse. E o soldado não podia fugir, tinha que ficar ali. E toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho, e não só a guarda pretoriana pôde ouvir. E a história registra que muitos se converteram ali. Vejam
é uma atitude, eu sou prisioneiro em Cristo, mas não importa as circunstâncias, não importa as tribulações, não importa as privações, eu continuo falando de Cristo, eu continuo servindo a Cristo, eu continuo proclamando, eu continuo testificando, eu continuo testemunhando, não importa se você está empregado, desempregado, se você tem um bom patrão, um mau patrão, se você sofre no trabalho, se você sofre na escola, se você sofre com as pessoas com as quais você se relaciona. O apóstolo Paulo está dizendo alguma coisa: não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, nunca perca a perspectiva, nunca perca a noção que Deus não perdeu o controle e você de alguma maneira deve continuar falando de Cristo. Deve continuar testificando. Nós somos uma geração de crentes muito mimados. Qualquer dodóizinho a gente fica todo ressentido. A gente deixa de ir à igreja, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de orar, a gente deixa de contribuir. Qualquer contrariedade, qualquer provação, qualquer obstáculo, nós já estamos todo dodói, todo feridos, todos sensíveis. O mundo hoje, a igreja precisa de uma geração de cristãos que saibam enxergar as realidades para além das circunstâncias presentes e que saibam ver a mão de Deus e que apesar que às vezes as coisas não estejam indo bem, apesar das dificuldades, das tribulações, das provações, nunca perde a noção. De alguma maneira Deus me colocou aqui e Deus vai usar e Deus está usando e Deus vai me tirar e vamos servir ao Senhor, não importa quais sejam as circunstâncias. Eu sou prisioneiro de Cristo e Deus me colocou aqui na prisão, então vou pregar aqui. Essa é a minha audiência, este é meu público, este é o meu lugar, é aqui que Deus me colocou. Porque Ele não perdeu o controle, Ele tem um propósito para a minha vida. Eu queria encerrar esta meditação, deixando algumas perguntas para os irmãos. Quais as causas que nos motivam? Paulo diz: por esta causa eu me lanço, por esta causa eu me ponho a caminho, por esta causa eu me levanto, por esta causa eu me disponho a enfrentar todas as circunstâncias. Quais as causas que te motivam, que te fazem lutar, que te fazem continuar batalhando? Ganhar dinheiro? Ter sucesso, vencer profissionalmente? São razões que eventualmente podem conduzir a nossa vida e elas têm a sua legitimidade. Mas quais as causas que te colocam realmente de pé? Para entender quais as causas, a gente precisa entender qual é a tua missão. Para que você entende que Deus te colocou no mundo, que Deus te chamou e colocou na igreja? Precisa entender isto. Se você não sabe por que você está na igreja, você precisa descobrir. Se você não sabe por que Deus te chamou, e te chamou para pertencer ao seu povo, e te colocou na igreja de Jesus, você precisa descobrir isto. Para que eu sirvo? Quais os dons que Deus te deu? E como é que você está exercendo esses dons? Qual é a tua missão? Onde Deus tem te plantado, qual é a tua missão? Mas é preciso responder também, se essa tua missão está relacionada com a igreja. Porque Paulo coloca que a igreja é o centro. No capítulo 13 que nós lemos, ele diz: o grande mistério, tornar conhecido, do qual a igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria se torne conhecida, o eterno propósito. A igreja está no plano de Deus. A igreja é o eterno propósito de Deus.
Deus estabeleceu a igreja e Deus tem um plano para a igreja. Deus não tem um plano B, nem um plano C. O plano de Deus é a igreja. Então você precisa se perguntar se a tua missão que você tem, se vê a tua missão, o teu projeto de vida, qual a relação disso com a igreja? Onde é que a igreja entra nisto? A igreja é periférico no teu projeto de vida? A igreja é um acessório, é um apêndice? Ou a igreja faz parte desse teu projeto de vida? A tua vivência comunitária de fé perpassa, dá sentido, estrutura teu projeto de vida? O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, eu recebi um privilégio. Deus me mostrou algo extraordinário. E eu tenho que anunciar isto. Eu tenho que proclamar isto. O que o apóstolo Paulo entendeu, ele compartilha conosco esta noite. Isso também nos responsabiliza. A cura de um mundo, de uma nação, de uma sociedade dividida, fendida, rachada. O anúncio que Deus está curando, restaurando, sarando e constituindo uma comunidade saudável, uma comunidade sadia, uma comunidade terapêutica que cura, que restaura, que reaproxima pessoas à igreja, corpo de Cristo. Nós sabemos, e o saber responsabiliza. O que você sabe nos responsabiliza. O que você sabe te responsabiliza. Deus não vai te cobrar por aquilo que você não sabe, mas aquilo que nós sabemos, isso nos responsabiliza e nos desafia a responder ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos respondê-lo com obediência e com ousadia. Amém.